Olá, que bom estar com você mais uma vez aqui, estudando a Palavra de Deus no programa Revivados por Sua Palavra. E aí, como é que você está? Tudo bem? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Tem feito direitinho o plano de leitura da Bíblia, um capítulo todos os dias, lendo a Sagrada Escritura? Tem o seu lugar de oração já? Tem separado tempo para falar com Deus e para ouvir a sua voz? Tem estudado a lição bíblica da Escola Sabatina? Tem feito planos de ir à igreja? Sabe, quando a gente prioriza as coisas de Deus e coloca Deus em primeiro lugar, Ele nos abençoa, Ele cuida da gente. Então, vamos orar e vamos ler a palavra todos os dias. Hoje a gente está meditando, vamos conversar um pouquinho sobre Ezequiel 19 e é um prazer para mim estar aqui com você, viu? Vamos orar pedindo que Deus guarde a gente e dirija-nos em mais esse momento de reflexão? Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos então dar uma olhada no capítulo 19, que é um capítulo que apresenta uma lamentação pelos príncipes de Israel, e ele faz isso através de uma parábola dos filhotes de leão que foram apanhados numa cova. No versículo 10, ele apresenta uma lamentação por Jerusalém através da parábola da vinha devastada. Vamos dar uma olhada no capítulo? Vamos lá. Então, Ezequiel 19. Diz a partir do verso 1: E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: Quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual, deixada entre os leõezinhos, criou seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Verso 5. Vendo a leoa frustrada e perdida sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e os seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia e o fizeram-no entrar nos lugares fortes para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes e cetros e dominadores, elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto, quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Interessante essa descrição, né? Uma descrição das suas atividades, nos versos 6 a 8, talvez pode sugerir que depois de Neco ter sido expulso da Ásia por Nabucodonosor, no ano 605 a.C., Joaquim talvez tenha tentado expandir o seu reinado à custa dos seus vizinhos, até que eles se coligaram e o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, que nessa época estava fazendo uma incursão nessa área. Então, se fosse esse o caso, parece que depois Nabucodonosor o reempossou como seu vassalo real. O fato de ele ter se levantado contra esse acordo alguns anos mais tarde conduziu ao cerco de Jerusalém em 597 a.C. e à rendição e exílio de seu filho Joaquim, que tinha acabado de sucedê-lo. Então, Ezequiel 19, esse capítulo que acabamos de ler, com essa parábola da leoa e dos leõezinhos, ele é um lamento sobre a queda dos monarcas em Judá e também
sobre a desolação e o cativeiro de Judá. Ele foi escrito, como você viu, em forma poética, e ele tem duas partes. Vamos dar uma olhada então nessas duas partes do capítulo 19. A primeira parte ela vai do verso 1 até o verso 9. Fala do fim trágico de dois dos últimos reis de Judá. Este reino é retratado como uma leoa criando seus filhotinhos. Lá no verso 2, lembra? O primeiro filhote, que refere-se a Jeoacás, assumiu o trono após a morte do seu pai, o Josias. Ele reinou apenas durante 3 meses, quando o faraó Neco II, veio no ano 609 a.C. e levou ele preso para o Egito, onde ele morreu mais tarde num cativeiro. Tudo isso está na Bíblia, lá em 2 Reis 23, versos 31 a 34, e Jeremias 22, a partir do verso 11. O segundo filhote que apresenta aqui nessa parábola era Joaquim, que depois de um breve reinado de 3 meses, foi levado para a Babilônia no ano 597 a.C. Também podemos ver isso em 2 Reis 24, no versículo 8 em diante. Pode também representar Zedequias, que após ter os seus olhos removidos, foi levado para a Babilônia também. Foi preso com algemas de bronze no ano 586 a.C. Também em 2 Reis 24. A segunda parte desse capítulo, que vai do verso 10 até o verso 14, ela lamenta o destino de Judá como nação. O reino é comparado agora a uma videira exuberante, e seus reis com ramos frutíferos. A vinha foi arrancada com furor e foi lançada por terra. Isso retrata a devastação da terra, a deportação dos seus habitantes para a Babilônia, né? Essa deportação ela ocorreu durante os reinados dos últimos 3 reis de Judá, que foi Joaquim, Jeoaquim e Zedequias. Ao tempo da última invasão, a terra tornou-se desolada. A cidade de Jerusalém, com o templo, foi incendiada, a muralha da cidade destruída. E com a deportação de Zedequias, a linha de Davi, né, chamada a linha davídica de reis, acabou chegando ao final. Bem, mais uma vez, ao ler esse capítulo aqui, eu vejo um Deus que procura usar parábolas para nos ensinar. E essas parábolas dizem o seguinte, que Deus está no controle. Deus comanda todas as coisas. Ele sabe do que se passa em todos os reinos deste mundo. Ele não está alheio, ele não é um Deus que está longe. Muitos acham que Deus criou, por exemplo, a terra, criou todos os seres humanos e depois se afastou, foi embora e deixou cada um se virar por si. Quem crê assim, não crê, por exemplo, na oração, porque por que iríamos orar para um Deus que não se importa? Mas a Bíblia apresenta nos mínimos detalhes, como aqui no capítulo 19, um Deus que cuida de nós, que está bem pertinho, que está dirigindo todas as coisas e que aplica o juízo quando o povo anda longe dos caminhos certos e quando é infiel, cruel, mau, etc. No momento, então, que Ezequiel escrevia essa profecia, a desolação completa da terra de Judá e a deportação de Zedequias ainda estava por acontecer. Se Zedequias tivesse aprendido com os erros dos seus antecessores, se ele tivesse atendido à palavra de Deus, a cidade de Jerusalém e o templo não teriam sido destruídos. Você sabe que a gente tem 2 formas de aprender, ou aprendemos com os nossos erros, ou aprendemos com os erros dos outros. Ele não aprendeu com os erros dos seus antepassados. Ele sabia o que havia acontecido, mas não mudou de atitude. Sua resistência obstinada, teimosa, resultou na queda de Judá e no fim da monarquia. Não vale a pena persistir no pecado, não vale a pena continuar no pecado, porque o resultado sempre será destruição. Sabe, amigo, o pecado é gostoso, ele é bom, porque se não fosse bom, as pessoas não cairiam em tentação, O problema é que o pecado é ilusório, é um prazer ilusório. Ele é um prazer passageiro e ele é um prazer que escraviza. Então ele destrói, ele acaba com a pessoa, ele engana. Por isso, hoje eu gostaria nessa parte final, nesse tempo final que eu tenho ainda com você,
de ler um outro texto da Bíblia, que está em Isaías, no capítulo 55. Diz assim o texto, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e ele se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Veja que lindo, e o texto continua dizendo, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, aí ele diz, assim também será, verso 11, será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Querido amigo, atenda esse convite de Deus. Busque o Senhor enquanto ele se pode achar. Busque enquanto ele está perto. Abandone aquilo que possa perverter os seus pensamentos e a tua vida. Abandone os pecados e Deus vai transformar você. Deus vai fazer de você uma nova criatura. Deus vai fazer de você uma pessoa feliz, porque Ele cuidará de ti. O que você acha? Vamos fazer isso? Vamos orar? Juntos então eu quero orar por você e por mim. Querido Deus, nós somos pecadores, somos falhos, somos fracos. Pelo Teu poder, no entanto, é possível vencermos, sermos vitoriosos e sermos fiéis. Cuida da gente, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.